Olá, bem-vindas ao nosso último episódio do podcast Por Minhas Mamas, da nossa primeira temporada. Destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias, esse é um lugar de fala. Esse é um lugar em que falamos sobre a vida. E hoje, para finalizar então essa nossa primeira temporada, eu tenho essa convidada muito especial, que eu vou apresentar para vocês. Então, a Suzete da Silva Rocha, a Suzy, 39 anos, casada, 2 filhos, design de sobrancelha, e vai vir hoje para contar a sua história. Primeiro, eu quero agradecer muito por você ter aceito o convite de abrir essa primeira temporada desse lugar de fala, e é muito especial ter você aqui. Obrigada, doutora Priscila. Eu que fico imensamente grata de poder contribuir de uma forma a esse assunto que deve ser abordado todos os dias. Muito obrigada por estar aqui. E, bom, para começar toda a história, a gente começou nessa primeira temporada sempre com essa forma que é contando a tua história oncológica, né? Sim. Então, quero que você conte para nós quando você fez seu diagnóstico. Hoje você está com 39 anos, mas você fez o diagnóstico há 7 anos atrás, Isso. né? Com 32. Então, conte para nós como foi descobrir um câncer de mama, estar diante do diagnóstico, como foi todo esse processo de desenrolar. Fica à vontade, conte sua história para nós. Tá bom. Bom, eu tava namorando, fazia 6 meses, e em outubro de 2014, durante a campanha do Outubro Rosa, eu tava indo pro trabalho e eu parei num sinaleiro e tinham muitas mulheres vendendo camisetas rosas, e uma delas chegou na minha janela e compra uma camiseta, é para ajudar as mulheres que tratam câncer de mama. E eu abri a carteira assim, eu tinha exatamente R$20 na carteira. E eu peguei e falei, não, me dá uma camiseta e tal. Eu vesti a camiseta, eu cheguei no trabalho, vesti a camiseta e postei no Facebook. Naquela época eu nem usava muito Instagram, eu postei no Facebook, Outubro Rosa, mulheres se cuidem, vó, mãe, se cuidem. E trabalhei o dia inteiro com a camiseta. E aí eu cheguei em casa, eu tinha ido pro shopping, na loja do shopping, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eram umas 10 e pouco da noite. Eu fui tomar banho, e aí eu tomando banho, lavando o cabelo, assim, eu fiquei olhando aquela camiseta no chão e eu fui fazer o autoexame. E eu fazendo o autoexame, que isso? Senti um nódulo. Aí terminei meu banho, achei estranho. No dia seguinte eu fui mostrar pra minha irmã, falei pra ela, olha, eu tô com um negocinho estranho aqui e tal. Eu tinha ido fazer a unha dela, colocou a mão dela, falou, que isso? Eu falei, não sei. Aí ela até falou assim, pode ser alguma coisa da prótese. Eu tinha colocado prótese fazia 10 meses antes. E eu falei, não sei, eu vou na médica, né? E aí eu fui na médica. Primeiro diagnóstico é que era um nódulo benigno, mas ela seguiu de exames e tal. E eu fui, fiz exames, o exame confirmou que era um nódulo benigno, tava com 1,4 cm, e era para seguir de acompanhamento após 6 meses. Isso foi em outubro, no Outubro Rosa. E eu fiz o autoexame graças à campanha do Outubro Rosa. E aí confirmou que era um nódulo benigno e tal. Novembro, eu em casa me examinando, eu falei, cresceu um pouquinho. Aí eu voltei novamente. E quando eu fiz um novo exame em novembro, já estava com 3 centímetros. Aí quando o médico foi fazer outro exame, ele falou, olha, já está com sinais de malignidade. Eu fiquei sem entender na hora, vi que era alguma coisa grave pela expressão dele. Voltei na médica, e aí foi quando ela falou pra mim, olha, eu vou ter que te encaminhar para um médico especialista, porque tá com sinais de malignidade. E eu lembro que eu saí da médica assim, eu nem sei aquele trecho que eu fiz ali até chegar no carro. E aí eu falei, não, vamos então. E ela me passou vários exames já pra eu fazer, ressonância e tal, porque naquele exame ali já tava descrito que era alguma coisa grave. E aí eu falei, nossa, daí eu liguei pro meu namorado na época, que era o Alessandro, e falei assim pra ele, falei, olha, então era novembro e o nosso noivado era 7 de dezembro. E eu falei pra ele, falei assim, olha, eu acho que não vamos, a gente não tinha convidado as pessoas ainda, mas tinha decidido entre nós que nós iríamos noivar 7 de dezembro. E eu falei pra ele, falei, olha, eu acho melhor a gente cancelar o noivado, a gente não fazer. E aí ele falou, não, como assim? Daí ele me encontrou à noite, eu falei, olha, eu tô com um nódulo, a impressão que eu tenho é que é grave, pela expressão do médico, me passou vários exames, eu não sei o que é, então eu acho melhor a gente não noivar. E aí ele não aceitou. Ele falou, não. Ele falou assim, tipo,
Se for alguma coisa assim, você não quer, não gosta mais de mim e tal, tudo bem, eu aceito, mas não porque você está investigando um problema de saúde, porque pode ou não pode ser alguma coisa grave. Não vai ser, se for, você vai cuidar e pronto. E aí a gente noivou, 7 de dezembro. Dia 23 de dezembro eu fiz a cirurgia de retirada do nódulo, porque primeiro eu fiz a retirada do nódulo para depois ir para biópsia. E então eu noivei 7 de dezembro e 7 de janeiro veio o diagnóstico. Era um câncer de mama e já estava com 5 centímetros. Então de outubro a dezembro ele cresceu super. E aí quando eu voltei no médico em janeiro, o Alessandro estava comigo. E a minha família não sabia ainda. Minha mãe não sabia que eu tinha feito cirurgia, nada. A minha irmã sabia que eu tinha tirado um nódulozinho, mas, né, não sabia da gravidade, nada, ou o que podia ser, nada. E aí, quando eu voltei em janeiro, ele falou, olha, a gente vai ter que fazer químio, rádio e depois uma quadrantectomia. Aí, quando ele me deu esse diagnóstico ali, exatamente, tipo, 7 de janeiro que eu tava com o Alessandro, ali na hora, a única coisa que eu pensei, né, eu vou morrer. Eu não conhecia nada sobre câncer, eu não tinha acesso. Eu nunca tinha acompanhado, ou visto, ou conhecido uma pessoa que tinha tratado um câncer. Eu digo câncer de qualquer tipo de câncer. Você nunca teve contato com esse universo oncológico, Nunca, né? nunca. Daí, família da minha mãe, do meu pai, ninguém nunca teve câncer. E família, amigos, pais, enfim, eu não tinha esse contato. E então, quando a gente escutava, sei lá, na televisão alguma coisa, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E aí eu saí de lá, que o Alessandro estava dirigindo, e ele falou assim, e o Alessandro dirigindo, porque ele foi comigo, né, no dia, ele falava assim, vamos no parque? E eu muda. Aí ele falava, vamos comer alguma coisa? E eu muda. E ele, vamos pegar um cinema agora à tarde? E eu mudo. E eu falei pra ele, não, vamos trabalhar. E ele me olhou assim, tipo, como assim trabalhar? Eu falei, não, vamos trabalhar. Era, tipo, começo de tarde e a gente trabalhava em shopping. Então, a gente trabalhava até 11 horas da noite. Eu falei, não, vai você pro teu trabalho, eu vou eu pro meu trabalho, vamos trabalhar. E aí, eu fui dirigindo pro meu trabalho. E como era começo de mês ali, eu sempre fazia o pagamento das meninas da loja que eu tava trabalhando. E aí, eu passava em todas as lojas. E eu lembro que eu cheguei numa loja, na loja de um shopping, daí eu falei assim... E tinha uma das meninas que ela tinha cortado o cabelo bem curtinho, assim, Chanelzinho, sabe? E eu cheguei e falei, meu Deus, que lindo! Eu vou cortar meu cabelo assim também. E foi unânime. Você é doida? Tá louca? Meu cabelo era na cintura. Enorme, lindo. E eu pensei por dentro, eu vou fazer químio. Eu tô com câncer. Mas eu não posso sofrer, me apegar, sei lá, por conta disso, né? E eu falei, não, gente, é só um cabelo. Eu falei, achei lindo o corte dela. E eu trabalhei naquele dia até as 10, 11 horas da noite, ainda assimilando tudo aquilo que tinha acontecido. E aí eu lembro que eu saí do meu trabalho e eu fui pro apartamento que a gente tinha comprado. A Alessandra tinha acabado de comprar um apartamento e eu sentei no chão. E ali eu chorei. Chorei litros. E eu pensava assim, por que comigo? Por que eu? E um detalhe, quando a gente começou a namorar, eu e o Alessandro, então fazia 7 meses de namoro. 7 de namoro e 1 de noivado. Eu lembro que ele tinha falado assim pra mim, logo que a gente noivar, então, né, meu sonho é ser pai, e eu já tô com 36 anos, e você já tá com 31, eu acho que tinha 31, 32, e eu também tinha o sonho de ser mãe e tal, e ele falava assim, vamos já tentar, né, engravidar e tal, e daí a gente casa, a gente já comprou apartamento e tal. Então o intuito dele era assim, tipo, depois do noivado, né, a gente já ia casar logo na sequência, mas ele queria ser pai super rápido. E aí eu sentei no chão e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Tipo, agora ter que tratar um câncer, eu entendia muito pouco. E aí eu fui pra casa. No dia seguinte era consulta com o oncologista. E aí ele comigo de novo, ele grudou assim, ele ia em tudo comigo. E aí na consulta com o oncologista falou assim pra mim, ele começou a examinar tudo, e daí ela falou assim, eu tô vendo que vocês estão noivos. Ela viu a aliança na mão e ela falou, então eu não posso deixar de falar pra vocês sobre as causas da quimioterapia, o que pode acontecer. E uma das coisas que pode acontecer é a infertilidade. Nossa, naquela hora ali,
a saliva nem desceu. E eu só conseguia lembrar do noivado, do sonho de Alessandro de ser pai, do meu sonho de ser mãe, e que ele tinha pedido que logo após o noivado, né, que a gente já começasse a se preparar. E eu não sabia o que falar. E eu fiquei muda. O tempo inteiro eu fiquei muda. E o Alessandro tomou a palavra e perguntou pra ela, doutora, e o que a gente tem que fazer? Daí ela falou assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer congelamento de óvulos. E aí eu lembro que ele perguntou assim pra ela, como é o congelamento de óvulos? E aí ela falou assim, olha, a gente vai ter que esperar ela menstruar, coletar óvulos, ver se são óvulos saudáveis. E aí, na sequência, iniciar a quimioterapia. E eu lembro que ele perguntou assim, quanto tempo tudo isso? E ela falou, olha, pode ser de 30 a 60 dias. E aí ele ficou mudo e não respondeu mais nada. Aí a gente foi pra casa. Daí ela falou assim, ó, vão pra casa, conversem e daí me dizem, né, o que vocês vão fazer, o que vocês decidem. E eu não tinha nem noção de quanto era naquela época. Acredito que hoje o SUS cubra, né? Não cobre nem convênio, nem SUS. Nem convênio, nem SUS. Ainda. Hoje gira em torno, depende muito da clínica, da disponibilidade, mas em 2022 ainda gira em torno de 15 a 20 mil um processo de congelamento inicial de óvulo, fora manutenção e tudo. Eu lembro que na época era... Mas eu imagino que devia ser mais ainda antes. 2015. E eu lembro que na época eu não cheguei nem procurar, porque daí o que aconteceu? Eu fui pra casa, daí nesse dia eu perdi totalmente a fala. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, tá comigo, ele está comigo e o sonho parece que ia ficando mais distante. E era um sonho meu, era um sonho dele. E aí foi quando eu falei assim... Aí eu falei bem assim pra ele, eu falei assim, não, eu vou trabalhar hoje, você vai pro teu trabalho. E ninguém sabia. As pessoas que sabiam que eu tava tendo toda aquela turbilhão de situações ali, de consultas, era ele, a minha irmã e a dona da loja que eu trabalhava. Então eram as 3 únicas pessoas que sabiam de tudo, das consultas que eu tava... Eu não contei pra minha mãe, eu não contei pros meus familiares, eu não contei absolutamente pra ninguém. E aí... Ele falou assim, ó, então tá, vamos se ver de noite e tal. Daí eu fui trabalhar, daí de noite a gente se encontrou. E eu lembro até hoje as palavras do Alessandro. Assim, eu conversei com Deus hoje e a gente não vai fazer congelamento de óvulos. A gente não tem tempo hábil pra isso. A gente sabe que é um câncer agressivo, porque eu já tinha falado, né? De 1,4 centímetro, tava com 5, em questão de 2 meses. Ele falou, então, eu não posso pensar no meu sonho de ser pai sem cuidar da tua saúde. Porque eu escolhi você pra ser a mãe dos meus filhos, então eu não posso. E aí ele falou assim, então, Deus me disse, a gente não vai fazer congelamento de óvulos, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai realizar esse sonho. Então, a gente não vai fazer congelamento de óvulos. Eu vou ligar pra tua médica agora. E aí ele ligou pra ela e a gente tava no quarto, assim, em silêncio. E eu lembro que ele ligou e o volume do celular alto. Quando ele falou assim, ó, doutora, a gente decidiu, a gente não vai fazer congelamento de óvulos. E aí ela falou assim... então tá, essa é a decisão de vocês? Então tá, se prepare pra químio o quanto antes. Então, eu lembro que foi 2 ou 3 dias depois, assim, eu já fui pra quimioterapia. E aí, comecei a químio, e daí toda aquela situação, daí, né, eu fazia N perguntas, eu não conhecia nada, eu não sabia nada sobre, não conhecia ninguém, e... Eu fui pra químio e eu lembro que eu pensava assim, eu falava assim, não, mas se eu tiver fé, meu cabelo não vai cair. E eu tava com o cabelo lá na cintura e a minha oncologista falava assim, não, o teu cabelo vai cair. E o Alessandro é cabeleireiro. Ah, é? E aí eu lembro que quando eu fiz a químio, eu fiz a primeira químio, e aí ele falou assim pra mim, então eu já tinha ciência que 14, 15 dias depois da primeira químio, os cabelos iam começar a cair. E ele falou assim pra mim, olha... Vamos brincar com esse cabelo aí. Vamos brincando com ele e tal. E aí eu lembro que no final de semana ele pegou e cortou meu cabelo assim no ombro. Fez um corte Chanel de bico bem lindo, maravilhoso. Daí ele falou, olha só como esse corte é lindo também. Você sempre usa longo lá na cintura. Mas esse corte fica lindo também. Daí eu cortei assim.
Aí fiquei com o cabelo mais uns diazinhos ali. Aí começou a cair. Aí ele foi e cortou bem curtinho. E ele mesmo cortava, né? Ele cortou bem curtinho. E nesse dia que ele tava cortando, um pouco menor, assim, do que tá o meu, assim. Mais curtinho ele cortou, ele deixou bem curtinho. Mas ele tava cortando com a tesoura ainda. Ele tava cortando lá no apartamento, onde a gente não morava ainda, não tinha nada. E aí eu tava sentada, ele começou a cortar meu cabelo e eu comecei a chorar, assim, comecei a chorar muito. E ele falou assim, o que você tá chorando? Aí eu falei assim, porque eu tô com medo. Daí ele falou assim, medo do quê? Daí eu falei assim, do que vai acontecer. Aí ele falou assim, vai acontecer um tratamento. Só isso. E bem naquela época tinha uma campanha no Facebook, tipo, diga não ao aborto. E aí todas as minhas amigas da minha idade postando, tipo, filhos, e eu falava, meu Deus, eu sou a única, porque eu já era a única da galera que, tipo assim, que já tava com mais idade, 31 anos, 32 anos, e que não era casada ainda, né? E eu falava, gente, daí ele olhou pra mim e falou assim, ei, a gente vai ter filho. Confia. E aí ele cortou meu cabelo. Enfim, aquele dia eu chorei, assim, na hora ali, acho que eu coloquei tudo pra fora, tudo aqueles medos que tava tendo ali. E os dias foram passando, e eu lembro que naquela semana ele falou assim ainda, um pouco antes de eu cortar todo o cabelo, começar o processo, porque daí minha mãe não sabia ainda. E aí eu falei assim, olha, eu não quero contar pra mãe. Você começou a químio sem tua mãe saber? Sem minha mãe saber. E daí eu lembro assim, não te arrancou as orelhas depois? Quase. Não, na verdade ela ficou, tipo, sem entender. Mas assim, eu tava... Quando o Alessandro cortou o cabelo aqui, ela falou, ai, filha, cortou o cabelo e tal. E eu falei, Alessandro, eu não quero contar pra minha mãe. Eu não quero, né, fazer ela sofrer. Eu não queria ver minha mãe sofrer. E aí ele falou assim, então pega tuas coisas, vamos pro apartamento, que não tinha nada, nem chão, nem piso não tinha. Não tinha piso, assim, não tinha luz, as lâmpadas, tava tudo... Era novo, o apartamento tava zerado. E ele falou, ó, pega tuas coisas, vamos pro apartamento. Eu vou me mudar pro apartamento e a gente fica lá no apartamento e a gente vai arrumando e eu vou cuidar de você. E você não precisa contar pra tua mãe. Por enquanto. E aí foi isso. Eu fiz a primeira... Esse genro correu o risco de perder a orelha também. E aí eu lembro que a gente foi pro apartamento e aí eu lembro até que eu fiz a químio e teve um almoço. Então, tipo assim, eu fiz o químio meio de semana, assim. E aí, no domingo, a gente sempre almoçava na minha mãe. E pra minha mãe, a gente falou assim, não, a gente vai morar junto já, pra que o Alessandro saia do aluguel, pra que a gente junte dinheiro pra pagar a festa de casamento. Porque a gente ia casar. Eram todos os planos, a gente ia casar. E ela entendeu, então, que eu ia já morar com o Alessandro, porque até então ela falou, não, vai morar com ele depois que vocês casarem. Né? E a gente tinha noivado, quando você casar, você vai morar com ele. Mas eu falei, não, mãe, eu vou morar antes pra eu poder... Por causa do financeiro ali. Pra ajudar no financeiro, porque daí ele sai do aluguel dele, eu ajudo ele e tal. E a gente juntar mais dinheiro pra festa e tal, pro casamento. E daí ela, tudo bem, mas vocês vão casar? Não, a gente vai casar. Daí a gente marcou a data. Então, pra deixar ela tranquila ali, que já era tava aí. marcado, fevereiro de 2016. Então, e isso era janeiro de 2015. Então, janeiro de 2016 a gente ia casar, tava certo. E daí vendo tudo, buffet, salão e tudo aquela coisa arada. E aí eu já tinha começado a fazer químio, e eu lembro que eu fiz a primeira químio, a gente foi almoçar na minha mãe num domingo e eu tava muito enjoada da químio. E aí minha mãe tinha montado a piscina, assim, tava todo mundo e tava bem calor. E minha mãe falava, desce aqui. Eu falava, não, tô com sono. Fiquei até de madrugada assistindo filme. E daí ele me olhava, a minha irmã me olhava e eram os efeitos da químio. Mas eu consegui enrolar ela naquele domingo, almocei e tudo e consegui enrolar ela. E daí eu ia pedindo pra Deus. Eu falava assim, Deus, me dá um momento pra contar pra minha mãe, me dá um momento pra contar pra minha mãe, porque eu não conseguia contar, gente. Como que eu ia chegar pra minha mãe e falar, mãe, tô com câncer? É muito difícil você falar. Porque o que eu menos queria era fazer as pessoas que eu amo sofrer. Era o que eu menos queria. Então eu não queria ver minha mãe chorar, eu não queria ver minha irmã chorar, eu não queria ver ninguém. Tanto que assim, o meu cunhado falou pra mim que quando eu falei pra minha irmã, porque eu falei pra minha irmã pelo WhatsApp. Por incrível que pareça. Porque eu não queria encontrar ela. Então eu mandei... Até porque vocês têm uma ligação muito forte, né? Então eu mandei pelo WhatsApp. Eu falei, olha, é um câncer, eu vou ter que fazer quimioterapia. Eu mandei pelo WhatsApp. E eu fiquei sem ver ela naquele tempo, a gente se via mais no final de semana, e meu cunhado falou pra mim, meu cunhado falou assim, ó, a tua irmã chorou uma semana inteira. Então, assim, eu chorei ali um dia, mas a minha irmã chorou uma semana inteira. E era isso que eu não queria. Eu não queria fazer as pessoas que eu amava sofrer, eu não queria ver ninguém chorando. Por isso eu quis esconder de tantas pessoas, né?
E eu escondi da minha mãe até quando eu pude. Eu lembro que o cabelo, eu tinha cortado bem curtinho, o cabelo tava começando a cair assim, mas eu não tinha ainda raspado, mas tava bem curtinho. E eu cheguei lá um dia e minha mãe falou assim pra mim: Nossa, mas você cortou mais o cabelo? Por que você cortou assim, curtinho? E eu falei assim: Ah, mãe, eu tô tomando uma medicação muito forte e o meu cabelo vai cair. E ela falou: Sério? Eu falei: É, porque eu tirei o nódulo da mama lá, daí tem que tomar uma medicação muito forte, uns remédios muito fortes, né? Você não lembra da Paty? Daí falei da minha prima, né, que tinha tido um problema de saúde. E como ela tomou muita medicação, o cabelo dela tinha caído. Eu falei: Você não lembra? O cabelo dela caiu e tal. Daí minha mãe: Ah, é, tem medicação que às vezes dá umas quedas de cabelo mesmo e tal, né? E ficou nisso. E aí, nesse dia, ela saiu, foi no mercadinho comprar um pão de queijo e ela voltou. E nesse exato momento, eu falava assim: Deus, me dá um momento pra mim contar pra minha mãe. Como é que eu vou contar pra minha mãe, né? E a minha irmã já tinha tentado contar uma semana inteira e não tinha conseguido. E daí eu já tinha contado pro meu pai. Ah, você tinha contado pro pai. Só que meu pai não conseguiu contar pra minha mãe. E eu só via a minha mãe falando assim: Nossa, o pai essa semana não dormiu a semana inteira. Fazia tipo 3, 4 dias que eu tinha contado pra ele. Fica andando na sacada de um lado pro outro. E eu falava: Nossa, ele tá sofrendo, ele não consegue contar pra minha mãe, minha irmã não consegue contar pra minha mãe. E nesse dia eu falei assim: Não, Deus vai dar a situação. E ela falou assim: Ah, eu vou no mercado comprar um pão de queijo pra gente tomar café. Eu falei: Tá bom. Tava eu e ela em casa. E aí ela chegou e meu cabelo tava caindo muito, assim. Nossa, tava caindo muito. E ela chegou, daí eu falei assim, dela chegou e falou assim pra mim: Nossa, eu fui lá no mercado agora, a menina lá que tá lá no mercado, ela tava com um lenço tão lindo amarrado. Ela tá fazendo um tratamento de câncer, tá fazendo quimioterapia, daí o cabelo dela caiu tudo. Falei: É, mãe? Falei: É, esse tratamento que eu vou fazer também. Ela olhou pra mim e falou: Você tá com câncer? Falei: Mas tá tudo bem. Tentando, né? Tipo, tá tudo bem. E aí eu lembro que ela tava lavando a louça assim, daí ela começou a chorar, chorar, chorar. Eu falei: Mãe, tá tudo bem, calma, eu não vou morrer. É esse o teu medo? Foi meu medo também, mas eu não vou morrer. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e... Ó, tá vendo? Ela teve com 24 anos. Ela já tá com 27. E aí eu comecei a mostrar pra minha mãe histórias de pessoas, de meninas, de mulheres que tinham superado o câncer de mama. E aí quando ela viu, ela ficou escutando. E a Fernanda é minha inspiração, foi ela que eu vi no dia e que eu falei: Gente, é possível, não vou morrer. Por mais que o câncer que eu tive é um câncer mais agressivo, os tratamentos eram menos, né? Hoje em dia já tá mais avançado e tal. Mas eu falei: Não, existem histórias e a gente vai ser mais uma história a ser contada. E vai ser superação para tantas outras. E aí eu falei: Então pare de chorar, que eu não vou morrer, tá tudo bem, é só um tratamento. E aí eu lembro que a gente tomou café e daí ela falava assim pra mim: Mas tá tudo bem? Eu falava: Tá tudo bem. Super firme, tá tudo bem. E aí a gente tomou café junto, e daí eu falei pra ela: Depois eu vou raspar meu cabelo também. Daí eu falei: Como é o lenço dessa menina? Eu falei: Eu vou querer uns lenços também. Eu falei: Você podia procurar uns pra mim, bem bonito. Aí você já deu função pra ela. Aí eu dei função, né? Dei função e falei: Tá tudo bem, porque assim, eu acho que se eu tentei não me mostrar frágil e sofrendo, por mais que eu estivesse, porque eu acho que a maior dor de uma mãe é ver um filho sofrer. Então eu tentei de todas as situações mostrar pra ela que eu estava bem e que estava tudo bem. Porque eu não queria ver ela sofrer. Então se ela visse que eu estava bem, ela ia ficar bem. Se ela me visse chorando, ela iria chorar. E claro que às vezes, né, eventualmente eu tinha os meus momentos de choro também. Mas aí, e depois disso, eu falei assim pra ela: Mãe, você tem que ter... Eu falava assim pra ela: Você tem que ter força, você tem que falar com otimismo. É só um tratamento e vai dar tudo certo. E foi isso que ela fez depois. Porque daí depois, ao longo do tratamento, ao longo do tratamento que durou praticamente um ano inteiro. Porque eu comecei... A minha primeira químio foi 27 de janeiro. Eu terminei a última radioterapia 10 de dezembro. Então foi praticamente um ano inteiro ali de tratamento. E depois eu via que a minha irmã até falava pra mim, ela chegava pras amigas, pras colegas, pras mulheres que ela trabalhava e falava: Olha, essa é minha filha. Ela tratou um câncer de mama. Mas ela tá bem, ela tá ótima. Então ela mostrava aquilo dizendo assim, com orgulho. Eu via que ela tava com orgulho por eu estar enfrentando de uma maneira positiva a situação. Aí eu compartilhei na rede social, né? E incrivelmente, no dia que eu fui raspar a cabeça, que o Alessandro foi raspar minha cabeça, ele começou a raspar, e daí eu falei: Não, peraí, que eu vou pegar o celular aqui, e nesse dia foi motivo de sorriso.
Então, assim, no dia que ele tava cortando meu cabelo curtinho, eu tive uma crise de choro. O teu luto foi antes. Né? Porque eu fiquei com medo de... Na verdade, foi medo de não ser mãe. Porque tava tendo aquela campanha, eu via todo mundo... Parecia que me deu aquele medo, foi quando eu chorei. Mas quando ele raspou meu cabelo, até tenho fotos, vídeos que a gente fez, eu não chorei, sabe? Então, tipo, a gente tirou várias fotos raspando o cabelo e tal. E aí, depois ele raspou o cabelo dele também. E daí ele, raspa o meu, é assim que funciona, pega a maquininha assim e tal. E ele é cabeleireiro, né? Então, foi bem leve, assim. Eu não sofri de raspar os cabelos. E eu andei lá em 2015, todo o tratamento, eu andava para lá e para cá, cacareca. Eu colocava lenço ou touca nos momentos de frio. Era o que eu fazia, porque é um frio absurdo. A gente sente muito frio na cabeça, né? Eu não achava que o cabelo aquecia tanto assim. Então, quando tava muito frio, aí eu colocava uma touquinha. Mas eu trabalhava em shopping e eu ia pro shopping. E eu trabalhei durante todo o meu tratamento, eventualmente ali no dia da químio, eu ficava em casa, às vezes no dia posterior à químio, mas fora isso eu dirigia para lá e para cá e trabalhei durante todo o tempo, meu lenço, o pessoal do shopping que me conhecia, e eu amei. Em alguns momentos teve até um dia que eu falei pro Alessandro, eu falei assim pra ele, porque a gente saía sempre junto, né? Então quando tava nós dois carecas, as pessoas olhavam e tipo, deve ser moda desse casal. Estilo. Deve ser moda, deve ser estilo, sei lá. Mas quando eu tava sozinha, eu até comentei com ele, eu falei assim... Ai, não sei, eu tenho a impressão de uns olhares de piedade, às vezes. Uns olhares de dó. E aí ele falou, sorria. Quando alguém te olhar com um olhar de piedade, dó, sorria e pergunte, tudo bem? Boa tarde, bom dia. E aí eu comecei a fazer isso no shopping. Comecei a fazer isso no shopping. Ele falava, sorri, você vai ver que a pessoa vai te retribuir com um sorriso. E era isso. Então as pessoas às vezes olham você careca e dá aquele olhar de piedade, de dó. Porque é o estigma, né? É a imagem do estigma de sofrimento, de dor. Exatamente. E aí quando você abre um sorriso, você ganha um sorriso. E daí foi isso que eu comecei a fazer. E foi aí o primeiro paradigma já, né? Tipo, ai, tá careca, tá doente, tá sofrendo. Não, tá fazendo um tratamento. Mas tá tudo bem, né? E não era porque eu tava fazendo um tratamento que eu estava triste e não podia sorrir. Não, eu tava sorrindo. E foi durante todo o tratamento assim, sabe? Aí terminei as químios, fui pra cirurgia de novo, quadrantectomia. Comecei as rádios, terminei as rádios. Terminei em dezembro as radioterapia. Aí janeiro, aí fevereiro, o casamento. Tinha que casar. Aí casei na igreja. Foi uma festa linda, maravilhosa. Chorei bastante no dia. Eu lembro que quando as portas da igreja abriu, que eu caminhei até a metade da igreja. E o Alessandro estava no altar emocionado. E todo mundo, assim, tipo... Eu via todo mundo chorando. E eu olhei pro teto da igreja e eu falei, obrigado, Deus. Porque em alguns momentos eu falava, será que vai dar tudo certo? E o Alessandro sempre crendo que tudo ia dar certo. E casei, tive uma festa linda, maravilhosa, dancei até as 5 da manhã, eu já tinha terminado o tratamento, então eu podia dançar, aproveitar. E a gente foi pra lua de mel, e aí eu lembro que na lua de mel eu falei assim, meu Deus, o que eu mais queria agora era engravidar. Naturalmente. E os médicos diziam, né, que eu tinha que... Esperar um pouco. Esperar, no mínimo 2 anos. E o meu médico... Importante só, né, como muita gente vai ouvir isso, assim, que esse intervalo ideal, né, cada história... Vai ter um intervalo diferente para cada tipo de diagnóstico, né, então sempre é importante conversar. Quando você fala 2 anos, você tá falando pro subtipo que era o teu, né? Acho que é importante trazer essa ideia, porque tem mulheres que vão ter que esperar 10, tem mulheres que vão ter que esperar 5,
que são as pacientes que estão em bloqueio. No teu caso ali, que você tinha me contado que era um triplo negativo, você falou antes aqui também no podcast, a gente sabe que o triplo negativo, quando finaliza toda a parte de tratamento inicial, não tem um tratamento de manutenção, na maioria dos casos. Existe, agora já mudou um pouquinho, mas de maneira geral acaba terminando esse processo todo medicamentoso muito antes, né? Então a gente tem uma certa segurança ali com menos anos já de liberar. Mas é isso, então provavelmente você já tinha ouvido o teu onco, que é uns 2 anos pra você começar a tentar. E exatamente. E aí, mas eu via muito que o índice de infertilidade era muito alto. Era muito alto. E eu tinha esse medo, né? Por mais que eu via a fé do Alessandro, eu queria ter aquela fé junto também, eu falava, mas eu tinha meu medo interno. E eu pensava, e se eu não conseguir engravidar? E aí existiam vários fatores, né? Eu já estava com 32 anos, né? Quase 33. Então, eu casei em fevereiro, em junho eu iria fazer 33 anos. O tempo de fertilidade da mulher ali diminui um pouco. A gente tem idade também fisiológica ali, o nosso tempo, né? Exatamente. Então, a partir dos 30 já diminui. Aí eu tinha feito um tratamento tão pesado. E eu cheguei a ouvir, até na época, pessoas dizendo assim, porque acima dos 30 anos diminui tanto, sei lá, 18% de chances de uma mulher engravidar naturalmente e tal. E aí, e uma mulher que faz quimioterapia, 1%. E eu falava, gente... Enfim, e os medos vinham. Quando você ouvia as pessoas falando assim, os medos vinham, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e eu fiquei com esse medo. E aí eu lembro que a gente tinha feito uma viagem para Aparecida, né? Eu e o Alessandro lá, ele falou assim, eu tenho certeza que a próxima vez que a gente voltar nessa viagem, a gente já vai estar com o nosso filho. E se não tiver com o nosso filho nos braços, ele vai estar na tua barriga. E eu, na hora, chorei, sabe? Aquela fé junto com ele, mas eu não podia deixar que eu tinha um medo, né? De tudo que eu tinha. Até às vezes você queria ficar pé no chão, né? Exatamente, sabe? Aquele medo de decepcionar ele também, né? E o sonho dele era ser pai. E aí eu lembro que ele falou pra mim, você tem que ter essa fé junto comigo. Você tem que ter essa fé e você tem que entregar. Entrega. E aí eu lembro que a gente voltou da viagem e eu menstruei. E aí eu chorei. Aí eu chorei. E depois disso, depois desse choro, eu lembro que eu entreguei. E assim, eu me aproximei muito mais de Deus depois do diagnóstico. Então, assim, eu não era uma pessoa muito próxima de Deus, né? Cresci na igreja católica, mas ia na igreja raramente e tal. Quando eu tive o diagnóstico, eu me aproximei um pouco mais e o Alessandro era uma pessoa muito mais fervorosa do que eu e ele fez isso, né? Ele me levou mais... ele levou a minha fé, né? Ele me ajudou nisso. E aí, quando eu me esfriei, que eu fiquei super triste, foi o momento, assim, que eu realmente entreguei. Mas ali você estava tentando ou você só não protegia? Deixou pra Deus? Eu não protegia, porque o meu médico, ele dizia também que ele não me dava esperança. O meu médico não me dava esperança. Todas as vezes que eu perguntava de maternidade pra ele, ele falava assim, não se preocupe com isso. Cuide da tua saúde. Então, assim, ele falava de uma maneira que ele não dava esperança. Ele dava a entender que era uma coisa que era muito difícil de acontecer. Era extremamente... Nossa, ele só não falava a palavra impossível. Uhum. Mas ele dava a entender isso. E aí, o Alessandro falava, não, vai acontecer. E aí, nesse dia, depois desse dia, foi o momento que eu entreguei, assim, eu chorei muito quando eu menstruei, eu falei, Deus. E foi aquele dia, assim, eu não sei quem já teve esse momento de entrega, mas é aquele momento, assim, que você realmente se enjoelha, você chora e você fala, Deus, não quero eu cuidar de mais nada. Não vou deixar nenhuma palavra de um médico mais tomar as decisões. Não vai ser nenhum médico e não vai ser a literatura, não vai ser tratamento. Você vai decidir. E foi esse momento. Eu entreguei para Deus realmente. E aí foi março, passou abril. Aí em maio, a gente
voltou Aparecida, né? Só que na véspera da gente viajar, eu lembro que eu tava trabalhando e aí eu fui no banheiro. E aí eu voltei. E quando eu cheguei na loja, nossa, sei lá, dava, sei lá, 400 metros o banheiro da loja. E eu voltei e falei pra minha colega assim, falei, nossa, vontade de fazer xixi de novo. E eu voltei pro banheiro de novo. E aí quando eu voltei de novo, eu falei assim, que estranho. Tipo, eu faço xixi, mas depois tô com vontade de fazer xixi de novo. Daí ela olhou pra mim e falou, ai, você tá com infecção, será? Dá vontade de fazer xixi assim? Falei, não tá doendo nada. E ela olhou pra mim e falou assim, você não tá grávida? Falei, grávida? Falei, não, acho que não. Aí foi quando eu fui olhar no meu aplicativo. Quanto tempo fazia que você não menstruava? Aí eu olhei no aplicativo. Então eu tinha casado em fevereiro. Isso era abril, final de abril. Aí eu olhei, tava tipo 10 dias atrasado, assim. Falei, nossa, será? Daí eu olhei pra ela. Ela falou assim, você tá grávida. E aí ela começou a vibrar. E ela falou, tenho certeza que você tá grávida. Tenho certeza que você tá grávida. E ela falava assim, eu vou comprar um exame. E ela saiu, foi na farmácia do shopping, comprou um exame. E você parada lá. E eu meio anestesiada. Aí ela voltou, falou, tá aqui, ó, vai lá. Eu falei, eu não tô com vontade de xixi. Eu fui 2 vezes, não tô com vontade. Ela falou assim, não, mas toma bastante água aí, que já vai dar vontade até a gente ir embora. E aí eu lembro que eu tomei ali e tal, e daí no momento eu fui no banheiro do shopping, eu fiz. E quando eu vi 2 eu falei, grávida? Daí eu não entendia. Então eu tinha terminado meu tratamento em dezembro, era abril, sei lá, 5 meses. E aí eu voltei e falei, Maiara do céu, eu tô grávida. Olha aqui. Isso aqui é grávida. E ela falava, é. E aí ela falou assim pra mim, vamos ligar pro Ali. E eu falava, não. E ela falava assim, como assim? Ele é o pai. Eu falava, não, calma, não liga. Eu falava, não liga. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim pra ela, não, calma, espera, deixa eu pensar. Eu falei, não vou contar pra ninguém. Eu quero fazer uma surpresa. E aí eu queria fazer um ensaio fotográfico, quando eu falasse pra ele que eu tava grávida e tal. Só que na manhã seguinte, a gente ia viajar. E eu falei assim pra ele, não, eu não posso contar, mas amanhã de manhã a gente vai viajar, a gente vai Aparecida voltar. E eu escondi. Então eu fui pra casa, eu cheguei em casa, eu não falei nada, eu guardei aquele exame. No dia seguinte de manhã eu levantei, comprei mais um exame, fiz com o primeiro xixi e tal, e deu positivo. E eu lembro que ele tinha ido pra academia, e quando ele voltou, e aí ele voltou e ele chegou, eu tava no banheiro, e ele voltou, entrou, e ele foi abrir a porta do banheiro, assim, e eu me embolei com os exames, com o papelzinho, enfiei tudo, e falei, oi, falei, calma, e tal, eu não queria mostrar. E eu guardei lá embaixo e deixei lá. E a gente foi pra viagem. Você não contou lá pra ele? Eu não acredito que você fez isso com ele. Agora eu já tô revoltada, contei. Eu tô revoltada com a história. Eu não contei. Ali, ó, eu já tô aqui piedosa, porque você falou que vocês iam voltar pra Aparecida grávida e você não contou pra ele lá. Eu não contei. E a gente voltou, aí a gente chegou lá e a gente caminhou muito. E tava muito calor naquele dia. E a gente caminhou bastante. E aí tinha uma subida muito íngreme, assim, a gente subindo. E aí, em alguns momentos, eu segurava muito xixi, porque eu tava com muita vontade. E aí eu falei assim pra ele, nossa, você sentiu o cheiro de abacaxi? Vamos comer abacaxi? E daí uma tia minha falou, tá grávida. Falei, ai, tia, acabei de terminar o tratamento faz pouco tempo. E aí, a gente parou na barraca e eu comi aquele abacaxi assim como... Nossa! Comi e não contei pra ninguém, tava com mais umas tias minhas, todo mundo. Aí a gente voltou da viagem, eu não contei, a gente voltou no... Segunda, a gente chegou aqui, era tipo 8 horas da manhã. E aí eu tava bem cansada, a gente tinha viajado a noite inteira. Eu falei assim pra ele, olha, eu vou ter que ir na loja, porque eu tenho que ir lá conversar, resolver uns assuntos com umas meninas, daqui a pouco eu volto. E ele falou, nossa, mas a gente viajou hoje, é nosso dia de folga, vamos descansar. Eu falei, não, eu vou lá rápido, mas vai ser rápido, eu volto. Enfim, a mentirinha do bem. Mentirinha do bem. Você foi lá comprar uma coisinha pra fazer surpresa. Fui no laboratório. Ah, você queria ter certeza absoluta. Fui no laboratório, fiz o exame. Ele falou, sai no dia seguinte. Hoje em dia é tudo mais rápido, né? Mas naquela época era no dia seguinte o resultado. E daí eu fui pra casa, não contei nada. No dia seguinte... Que pessoa controlada, senhor. Eu já tô aqui ansiosa pra ela contar logo. Já passou quase 10 dias, 15 dias que ela não conta esse negócio. No dia seguinte, aí... Eu tava no trabalho, daí eu abri à tarde, ainda lembro que tinha até horário, tipo, era tarde assim que eu saí. Aí eu abri o resultado lá e tava 3.000 e pouco, tinha que estar acima de 1.000. E minha amiga olhou e falou, nossa, gravidíssima. E eu falei, tá bom, e era uma segunda-feira. Daí eu liguei pra uma colega que era fotógrafa, falei, viu, eu queria fazer um ensaio, alguma coisa, inventar alguma história. Para com essa história, eu não acredito que ela fez um ensaio pra falar pra ele que eu tô grávida. E aí ela falou assim, putz, era segunda, você aguenta até quinta?
só tenho vaga na quinta. Falei, nossa, até quinta? Falei, Fala como pra ela que eu não aguento até quinta. Falei, como que eu vou aguentar até quinta, né? Falei, nossa, não falar nada até quinta-feira. Falei, tá bom, combinado. Aí cheguei em casa na segunda, falei, viu, é o seguinte, a colega lá, ela quer fazer um ensaio fotográfico com a gente pós-casamento. Então, nesse ensaio é pra dizer como que tá sendo a vida de casado e tal. Ah, tá, você ia levar ele junto. Era um legal. ensaio, nós dois juntos, Entendi. e pra gente dizer como que Bom, estava legal, sendo. Tá perdoada, porque foi uma boa ideia. Pra dizer como que tava sendo os primeiros meses de casamento, ali qual que era a sintonia, como que tava sendo a rotina e tal, e ia rolar um ensaio fotográfico. E ele aceitou, mas como que eu consegui aguentar de segunda a quinta sem contar pra ele? Bem na segunda, ele me falou assim pra mim, ai, meu irmão vai chegar hoje aqui em Curitiba, porque ele tá vindo comprar carro, tá. Falei, nossa, glória a Jesus, porque daí ele vai ficar o tempo inteiro com o irmão, e eu não vou ficar de frente a frente com ele. Porque todos os momentos que eu estivesse conversando com ele, eu não podia olhar nos olhos dele. Se eu olhasse, eu não ia conseguir. E aí esse irmão dele chegou. E esse irmão dele ficou até quinta-feira. E daí eu consegui, tipo, então eu saía de manhã, eu ia trabalhar e eu voltava. E eu não contei. Daí comprei um sapatinho e tal, comprei e tal. Daí chegou na quinta-feira de manhã, eu falei assim, ó, fala pro teu irmão então que a gente vai. Mas é um ensaio super rápido, aqui no Parque Barigui, vai ser 40 minutos, você já volta e tal, e daí você ajuda o teu irmão a procurar esse carro e tal. E ele falou, beleza. E a gente foi, e tava muito frio. Mas pensa num frio, era maio, assim. E aí a minha colega falou assim, ó, você vem com um casaco bem comprido, mas por baixo você vai colocar só um top. E deixa a barriga toda de fora. E eu falei, meu Deus, tá bom. Daí fui, coloquei aquele casaco e tal. E aí a gente fez várias fotos, caminhando e tal. E ela falou assim... E daí ela fez uma dinâmica no parque, onde ela colocou a gente um de costas pro outro. Ela deu uma prancheta pra mim, uma prancheta pra ele. E ela foi fazendo perguntas. E aí a pergunta, assim, que ela... Eu lembro algumas, assim, que ela falou assim... escrevam nessa folha de sulfite significado do casamento. E aí, eu escrevi amor. E aí, o Alessandro escreveu amor na prancheta dele, na folha. E aí, diante de todas as perguntas, várias perguntas, eu lembro que ela falou assim, e agora? Quais são os planos daqui pra frente? E aí, o Alessandro colocou na folha dele, escreveu bem grande, assim, tipo, a folha deitada, assim, tipo, filhos. E aí, nisso que ele tava escrevendo, a gente tava de costas, veio um pessoal da equipe, escreveu na minha barriga assim, papai, estou chegando. E ele tinha escrito na folha de sulfite dele, filhos, né? E aí, ela falou assim... E daí, ela foi perguntando, né? Daí ela falou, agora eu quero que vocês virem um de frente pro outro e vocês vão dando as respostas das perguntas. Que a gente quer ver a sintonia do casal e tal, e tal. E aí, eu lembro que na última pergunta, ela falou assim... Alessandro, e quais são os planos daqui pra frente e tal, né? Como que vai ser daqui pra frente e tal? E aí ele fez todo um discurso e ele falou assim, os planos são sempre de Deus. E a gente tem que confiar, e a gente tem que crer. E eu sei que na hora certa, Deus vai atender o meu pedido. Deus vai realizar os nossos sonhos. E eu sei o Deus que eu sirvo e o futuro serão filhos. E aí eu comecei a chorar, né? Descontroladamente. E ela começou a chorar. E aí ela falava, vai, Su, e eu chorando. Eu não conseguia, eu chorando. E aí ela falou, vai. Daí eu peguei e abri o casaco assim. E daí tava escrito, papai, estou chegando. E aí ele falou assim, meu Deus, você partilha do mesmo sonho que eu. E aí ela olhou e falou, você não entendeu, ela já está grávida. E ele na hora, como assim? Como assim? E aí ele veio e me abraçou, tem uma série de fotos desse momento que ela fotografou e tal. E aí ele falava assim, sério? Você jura? E ele chorou horrores, e na hora ele agradeceu, e ele falava, meu Deus, meu Deus. E enfim, a gente fez esse ensaio e eu consegui esconder esse tempo, né? E valeu a pena. Então, valeu a pena. Deixar esse recado aqui. Valeu a pena, né? Porque eu queria segurado. Foi exatamente. Eu queria que fosse um momento assim de muita emoção mesmo, né? E gratidão naquele momento. Eu queria registrar todo aquele momento. E aí a gente voltou pra casa e eu lembro que no carro ele falava assim,
mas tá tudo bem. Nossa, ele queria me colocar num pote daí, né? Uhum. E ele falava assim, mas você nem tá vomitando. E eu falava, não. É que acho que, né, ele, assim, aquela ansiedade de ser pai e tal, imaginava que toda mulher vomitava, passava mal e tal. Mas eu não, tive uma gestação bem tranquila. E aí teve a primeira consulta, né? E aí, quando eu voltei no médico, eu tava de... Daí eu fiz uma ecografia, né? Tava de 1 mês e pouquinho ali, mais ou menos. E aí eu voltei no meu médico. E aí eu lembro que tava eu e o Alessandro sentado. E aí meu médico, eu falei assim, doutor, eu tô grávida. E aí eu lembro das palavras dele, olha, Su, eu sei que é uma coisa que você sonha muito, que você quer muito, mas não fique pensando nisso agora, né? Cuide da tua saúde, fique tranquila. E daí eu abri a ecografia e falei, eu tenho um coração batendo dentro de mim. Eu já estou grávida. E aí ele abriu a ecografia e ele falou, meu Deus. E aí claro, o medo dele, talvez, né? O primeiro momento, ele falou, olha, eu quero que você deixe tudo pronto. Você terminou o tratamento faz muito pouco tempo, né? A gente tem medo de uma gestação, de um nascimento precoce, alguma coisa assim e tal. E eu falei pra ele, tá tudo bem. Aí ele falou assim, vocês são um casal de muita sorte. E a resposta do Alessandro foi, não, doutor, a gente é um casal de muita fé. A gente foi embora e a gente preparou, né, o quartinho, deixou tudo pronto com 5, 6 meses, como o médico pediu, porque ele tinha medo, né, de ser uma gestação que viesse antes do tempo. E meu primogênito, Ian, nasceu de 39 semanas e 2 dias. Uma criança extremamente saudável, sem problema algum. Você conseguiu amamentar? Amamentei. Com Uma uma mama mama só, né? Uma mama. A esquerda eu tinha feito radioterapia, né? Então não diminui tinha... a chance Isso, mesmo. Chorei, me culpei, né? Porque não dava conta, eu não conseguia fazer amamentação exclusiva, né? Mas você viveu o sonho de amamentar com uma mama. Exatamente. Vivi o sonho de amamentar com uma mama, né? Que nem sempre é o sonho de todo mundo, né? Amamentar. Mas, assim, exatamente, né? do contexto maternidade, você queria muito, eu imagino que você queria amamentar, né? E assim, e tá tudo bem se você não conseguir amamentar também, né? Hoje em dia... Até porque mulheres que não passaram por tratamento oncológico, hoje a amamentação é um grande é um desafio. desafio, acho que o grande conversa, assim, do pós-nascimento. Nossa. E acho que o maior desafio do que eu vejo da maternidade das pessoas por perto sempre foi a amamentação, então... Sim, exatamente. Eu vejo, hoje em dia, eu consigo, né, até ver com mais clareza, assim, que a amamentação realmente, ela é extremamente difícil, assim, né? Você tem que... são vários fatores que tem que dar certo para rolar uma amamentação exclusiva. Mas eu amamentei ele e tal. E aí a gente, né, vida que segue, maternidade, aquela loucura. Isso já era 2017, quando ele já tava... Ian nasceu em dezembro de 2016. 16, na virada ali pra 2017, então ia fazer 2 anos do teu tratamento. Eu terminei em dezembro de 2015. Mas então dezembro de 2017. Dezembro do diagnóstico, do diagnóstico, 2 anos, 2 né? anos, exatamente. Mais 1 ano do fim do tratamento, quando ele nasceu. Exatamente. Eu fiz a última radioterapia 10 de dezembro de 2015, ele nasceu dia 17 de dezembro de 2016. E a gente, né, aquela loucura de maternidade, enfim. E aí, vida que segue, mas o Alessandro, ele é a raspa do tacho de 10 irmãos, né? E aí ele falava assim, eu quero mais um filho. Eu quero que o Ian tenha um companheiro, uma companheira, um irmão. E eu falava assim, meu Deus, eu já tenho que agradecer a Deus demais. Eu tenho um filho, né? Tá ótimo, obrigado, meu Jesus. E ele falava assim, eu sou extremamente grato ao Deus que eu sirvo. Mas eu quero que ele tenha um companheiro. Eu tenho 10 irmãos, tipo, então ele sabe como Ele viveu a casa cheia de irmãos e essa troca que é ter irmão, exatamente, né? Essa troca que é, né? E então ele falava assim, eu quero muito que ele tenha mais um companheiro, uma companheira. E aí a gente foi mais uma viagem, né? Aí a gente levou o Ian e lá na viagem ele falou assim, olha, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter mais um filho. E eu naquela maternidade bem doida, né? Aquela hora que talvez você não quisesse,
Igual aquela fase que as mães não querem o próximo, né? Tão próximo, né? Ou talvez não queira mesmo, acho que eu não vou mais ter outro. Então você tava nessa fase do... Tava, porque a maternidade é extremamente cansativa, né, gente? Você fica madrugadas. Tem as sortudas que dormem a noite inteira, né? Mas eu não, né? Então eram noites acordadas. E então eu tava realmente cansada. E aí, durante isso ainda, quando o Ian tava com 6 meses, eu abandonei a minha carreira profissional. Então eu deixei pra trás uma carreira de 14 anos. E eu tava ali, o Ian tava com 6 meses, eu tava perdida profissionalmente, só cuidando do Ian em casa. Então eu não conseguia pensar em outra situação, né? Aí foi quando eu também comecei a trabalhar com a minha irmã. Então eu comecei a trabalhar com a minha irmã ali, conhecendo um pouco da área da estética e tal. E aí, quando o Ian está. Daí nessa viagem, a Alessandra falou assim: então eu creio, a gente vai ter mais um filho. E a Alessandra é muito assim. Eu tenho certeza que a gente vai ter mais um filho e eu tenho certeza que vai ser Piá. E eu falava... Piá, pessoal, Brasil, Piá em Menino. Curitiba é menino pra nós, tá? É. E eu falava assim, gente, como... E ele falava com tanta convicção que assim, o que o Alessandro fala com convicção hoje eu já nem duvido mais. E ele falava com tanta convicção e ele falava assim, você tem que crer também. E eu falava, não, a gente vai ter mais um filho. Mas eu, no fundo, não imaginava que fosse tão rápido assim, né? E o médico deixava bem claro, ele falava assim, olha, o fato de você ter engravidado... Uma vez não é a garantia que vai vir ao próximo. Exatamente. E quando o Ian estava com 9 meses, em outubro, eu descobri a segunda gestação. Naquele dia foi um misto de choro, de... tipo Você assim, contou rápido a segunda? tipo, eu tava com uma criança, já tava grávida de outra criança. A segunda daí foi no Dia das Crianças, praticamente, né? Foi no dia 11 de outubro que a gente descobriu. E eu descobri também por um acaso no trabalho. E eu coloquei o exame num pacotinho. Eu lembro que ele chegou com um presente pro Ian. O Ian tava com 9 meses. E aí eu falei, Ian, entrega o presente pro papai. E aí ele falava, nossa, mas quem tem que ganhar presente é o neném, Dia das Crianças e tal. E aí o Ian entregou pra ele. Aí, quando ele viu, eu lembro que eu escrevi um bilhete, né? Eu fui promovido, irmão mais velho e tal, você vai ser papai de novo e tal. E aí ele dava risada, mas aquela risada de gratidão e de medo ao mesmo tempo, porque ele tava vivendo aquela maternidade turbulenta ali também. E aí, mesma coisa, né? Quando eu cheguei de novo com a ecografia, eu falei pro meu médico, falei, olha, eu tô grávida. De novo? Falei, de novo. Ian tava com 9 meses. E aí ele falou assim... Será? Eu falei, eu tenho uma ecografia com o coração batendo. Estou grávida. E ele falou, olha, eu não vou te falar mais o que tem que acontecer ou o que não tem que acontecer. Porque às vezes ele achava que acontecia uma coisa e acontecia totalmente diferente, né? E o Gael nasceu de 39 semanas e 2 dias, perfeito. Nenhum dos dois tem problema algum de saúde. E aí foi quando eu falei pro meu médico, falei, olha, eu quero algum método anticoncepcional, né? Quero algum método porque eu tô com medo de engravidar novamente, né? E aí a gente, né, eu usei o DIU por um tempo e tal. E daí depois eu não me adaptei muito bem ao DIU também, o Alessandro acabou fazendo a vasectomia, né? Mas então assim, eu acho que a gente não tem mais filhos. Porque a gente falou assim, não, 2 tá ótimo, tá bom, né? Mas a gente tem os 2 filhos que temos, principalmente porque pedimos muito, oramos muito e acreditamos e confiamos muito que isso ia acontecer. E você amamentou o Gael também? Amamentei o Gael também. De uma mama só também? De uma mama só também. Amamentei o Gael de uma mama só também, né? Usava complemento também junto. E o Ian foi um pouco menos ali, até os 4, 5 meses. Gael consegui ir a amamentação até os 6 meses, né? Mas ambos são crianças extremamente saudáveis. E hoje o Ian tá com 5 anos e meio e Gael tá com 4 anos. Então é 1 ano e 3 meses ali de diferença um do outro, bem pertinho. E hoje a gente vive... O sonho da família. Isso. A família do comercial de margarina. Que lá atrás, lá em 2014, quando eu chorava algumas noites em casa sozinha,
eu sempre pedia: Deus, eu quero ter a família do comercial de margarina. Quando eu conheci, depois de alguns relacionamentos turbulentos, quando eu conheci o Alessandro e eu vi que ele estava disposto a ter uma família do comercial de margarina, veio o diagnóstico. E por um momento eu achei que esse sonho não seria mais possível por conta do diagnóstico. Mas ele me fez entender que eu precisava continuar confiando. E hoje eu tenho a família do comercial de margarina. E entre tantos outros milagres que aconteceram aí, tantos outros sonhos que foram realizados durante todo esse processo. E hoje eu entendo quando o Alessandro fala que ele queria que o Ian tivesse um irmão. Porque hoje na sala de casa eu presencio os dois, as gargalhadas, as risadas, e um não fica sem o outro. Verdadeiramente são companheiros. Quando eu olho para trás e lembro, eu peço perdão a Deus pelas vezes que eu duvidei, que eu não acreditei que pudesse isso acontecer. E eu tenho a plena convicção e a certeza que quando Deus te mostra uma coisa em pensamento, é porque vai acontecer. E eu lembro que quando eu terminei o tratamento, que eu via fotos, eu não estava nem grávida ainda, mas eu via fotos de mulheres grávidas, eu já tinha na minha cabeça o que eu ia fazer. Então, assim, eu já tinha na minha cabeça a roupa que eu ia usar para o ensaio fotográfico, aonde que eu ia fazer o ensaio fotográfico, o que eu ia comprar para o meu filho. Eu visualizava tudo aquilo. Então, eu pensava assim, se Deus colocou na minha mente que isso... Se eu conseguir me ver naquela situação, é porque vai acontecer. Eu só tenho que confiar. E se vai acontecer, eu já quero planejar como vai ser. Então, eu terminei o tratamento, mas eu já planejava na minha cabeça. E da maneira, exatamente da maneira que eu pensei lá, eu fiz. Do jeito que eu queria um ensaio fotográfico, a roupa que eu queria usar, o tema que eu queria usar, o jeito que ia ser, tudo eu fiz. Então, é assim, se Deus colocou uma vontade no teu coração, ela vai se realizar. Você só tem que fazer a tua parte. Que é crer. Sempre. Confiar sempre. E o fato de você saber que você tem que confiar não significa que você não vai ter os momentos de dificuldade. Então, assim, tem N situações, tem N momentos que você vai ter, mas como que você vai passar por isso? Você tem que saber como que você vai passar. Vai ter situações de dificuldade. Então, eu tive 2 relacionamentos turbulentos para eu encontrar um homem incrível. E quando eu tive os 2 relacionamentos turbulentos, eu estava desacreditada. Mas quando eu comecei a pedir, a crer para Deus que eu queria um homem... E a coisa que eu mais pedi era assim, Senhor, eu quero um homem que tenha o coração temente. E o Alessandro era muito mais do que eu. Uhum. E ele apareceu. Quando o Alessandro apareceu, que veio o câncer, eu falava, não, mas agora que apareceu o Alessandro, não posso. Eu tenho que crer que tudo vai dar certo. E tudo deu certo. Mas você terá os momentos de dificuldade. Então, assim, agora, recentemente, eu tive mais um deserto. Então, a gente passa pelos desertos, né? E quando eu achei que, tipo, tá tudo feliz, tá tudo maravilha, eu tenho 2 filhos, tudo e tal, eu comecei uma nova carreira, né? Então, comecei a minha carreira e tal, e aí eu decidi fazer uma graduação, eu não tinha graduação nenhuma, eu falei, nossa, eu vou fazer uma graduação agora e tal, e tava tudo fluindo. Então, assim, Você estava no seu melhor momento. O meu esposo maravilhoso, 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu estava começando uma nova carreira depois da maternidade. Eu tinha começado uma graduação e
extremamente apaixonada pela biomedicina. E aí, o que acontece? Chega uma pandemia. Porque a pandemia chegou. Só que ela não chegou só a pandemia, né? No meio da pandemia, eu tive mais um diagnóstico. Foi quando você descobriu a recidiva. Foi na mesma mama. Na mesma mama. Foi um 5 peixe, anos, 5 anos e 3 meses depois. E aí, nesse momento, eu acho que foi mais leve. Mesmo tendo que contar pros meninos. Foi mais leve, foi pesado. Eu nunca sei, assim, se foi mais leve ou pesado. Eu digo assim, ó, foi mais leve. Receber o diagnóstico. E assim, eu digo que foi mais leve porque eu já sabia o processo. Mas aí não era o medo de morrer. Não era o medo do tratamento. Lá na primeira vez, eu tinha medo de fazer as pessoas que eu amava sofrer. Agora, dessa vez, eles já entenderiam, mas eu tinha medo de morrer e deixar 2 filhos. Uhum. Então, eu tive esse medo. Mas e se eu morrer e deixo 2 filhos? Não, peraí. Então, passava 1000 situações, 1000 coisas na tua cabeça diante de um diagnóstico de novo, né? Mas foi quando eu voltei e falei, não, peraí. Aí é preciso você colocar a cabeça no lugar de novo, conversar com Deus e falar, Deus, me orienta. Me orienta, eu preciso entender a situação e eu já tinha entendido que a gente vai ter os desertos. E que é preciso atravessar os desertos com otimismo e fé. E foi quando veio, né, o diagnóstico e tal. E aí ainda tinham decisões a serem tomadas, né? E aí o médico falou, olha, vamos fazer a retirada do bico e areola. E tá resolvido o problema. Que só pra contextualizar também pra quem tá ouvindo, que como você me contou que foi a tua recidiva, é um tumor de areola. Recidivou no bico, no mamilo, na areola. E daí ele te propôs retirar, porque seria o suficiente tirar aquilo. E daí, Isso, como exatamente. Foi a sua reação? E que muitas pessoas não sabem também, que já teve pessoas que me perguntam, assim, mas como assim? Como que é? Ele se manifesta como se fosse uma dermatite. Uma alergia. Uma alergia, né? Uma dermatite. Porque muitas pessoas, quando se fala em câncer de mama, acham que é só nódulo. Uhum. E não é só nódulo. Existem, né, várias formas. E aí, ele falou assim, ó, nós vamos tirar o bico e a areola e tá resolvido. E aí eu falei assim pra ele, doutor, e se eu tirar as 2 mamas e a prótese? Porque eu tinha prótese, né? Porque da primeira vez eu só fiz quadrantectomia. E aí ele falou assim, mas e a maternidade? Aí eu falei, não, eu tenho 2 filhos já, eu tô bem realizada maternalmente e tal, né? E aí ele falou assim, mas você tem certeza? Meio que quem decidiu retirar as 2 mamas meio que fui eu e ele concordou com a situação. Porque é uma possibilidade. É né? uma possibilidade. É uma escolha, acaba sendo uma escolha da paciente, né? E aí ele falou assim, mas você tem certeza? Você quer pensar? E eu falei assim, não, eu quero fazer a retirada das 2 mamas. E daí você reconstruiu? Não fiz a reconstrução. E aí eu lembro que ele até me encaminhou pro plástico, mas o plástico era para fazer o explante da prótese. E o plástico até perguntou, você não vai pôr outra? Eu falei, não. E ele foi até inconveniente, né? Mas enfim, eu não quis pôr. E aí eu lembro que antes dessa conversa eu até conversei com o Alessandro, né? Falei assim, amor, é uma lesão no bico e na auréola e tal. O médico sugeriu tirar a bico e a auréola e... Mas eu quero tirar tudo. Mas eu quero tirar tudo. Eu quero tirar as 2 mamas e quero tirar as 2 próteses. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você vai ficar bem? Falei, vou. Ele olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem. Se você vai ficar bem, tá tudo bem. Eu tô do teu lado. Eu só não quero que você sofra. Então não era ter ou não ter 2 mamas que ia fazer diferença no meu relacionamento. Pro seu modelo de casamento ali, aquilo não teria impacto nenhum. Nenhum. Com o parceirão que você sempre teve. Nenhum. Porque hoje a gente entende que um relacionamento não é sobre aparência física.
embora... Seja importante. Exatamente. Entendeu? Mas não é só sobre isso. É muito mais que isso. E cada vez mais eu entendo isso. Então, assim, eu não quis fazer a reconstrução por N motivos. E hoje eu consigo entender que eu sou uma pessoa muito mais livre, feliz e à vontade do que quando eu tinha 31 anos, com um corpo escultural, com mamas exuberantes, mas eu não estava feliz. Hoje você é muito mais mulher, mesmo sem as 2 mamas. Exatamente. Então, hoje eu entendo que não é sobre o externo, é sobre o interno. É sobre você se aceitar. Então, naquela época, eu era uma menina de 31 anos, super jovem, maravilhosa, ia pra academia 5 vezes na semana, tinha o cabelo lá na cintura, prótese, super corpo escultural, mas eu era uma menina que chorava muito. Porque o meu sonho era de ter a família do comercial de margarina. E eu não tinha isso. Então, hoje eu entendo que é muito mais interno, sabe? É muito mais sobre como você se aceitar. E aí foi quando o Alessandro falou, olha, eu só não quero te ver chorando. E não quero que você se sinta inferior a nenhuma mulher. Porque você não vai ter as 2 mãos. E até porque também, se você não soubesse lidar bem com aquilo, poderia depois reconstruir. Exatamente. Né? Não é uma então, decisão assim, finita, né? Exatamente. Eu acho que nada de linha. exatamente. Então, assim, hoje eu tomei essa decisão. E você lidou super bem com isso. Tranquilo. Mas Como se você daqui faz um ano, hoje sei com lá, né? Um mudar de ano, ideia? 2... Mudar de ideia, tá tudo bem também. Mas você é super resolvido com isso, né? Bem tranquila. Hoje em dia, não tenho vontade de fazer reconstrução. E você chega a pôr prótese no sutiã ou... Não, coloco um topzinho só, com um mojinho, topzinho, mas bem tranquilo. Não coloco prótese, nada. E vou e vem e tá tranquilo. E você tem a sua família do comercial de margarina. E tenho a minha família do comercial de margarina. Então, que eu acho que é o mais importante, né? Então, assim, hoje antes de sair de casa, aquele beijo gostoso, mamãe, eu te amo, mamãe, volta logo, sabe? Tipo, amor, vai com Deus, estamos aqui te esperando. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você... Tá tudo tranquilo. Tô em paz, sabe? Tô em paz, e é isso. E aí, diante do diagnóstico, diante da retirada das mamas, foi feito mais um exame imunohistoquímico, né? E aí, deu mais uma vez que era um triplo negativo. E você fez químio de novo. E aí, o médico falou assim, olha, a gente pode tomar essa decisão juntos, né? Eu sugiro, ele me sugeriu, ele falou assim, olha, eu te sugiro um ciclo de 6 químios. É uma químio preventiva, essas são palavras do oncologista, né? Uma químio preventiva que, caso tenha alguma célula circulante, a gente mata ela. E eu falei, bora fazer. Como foi contar pros meninos que a mamãe tava ficando careca, que não foi a realidade deles? Eles não viram, né? Eles não viram a Suzy, a mamãe Suzy, na fase de tratamento. Eles viram a mamãe pós tudo isso, né? Nunca te viram doente, na verdade. Então... Da primeira vez, eu tenho um quadro em casa com 5 fotos. E nesse quadro tem uma foto do noivado, uma foto minha e do Alessandro careca, e aí vem uma foto do casamento, e daí vem uma foto eu gestante, e embaixo uma foto de nós 4. E a gente sempre conta a história. Ah, então eles já tinham isso. Então, assim, eles já tinham visto papai e mamãe careca, né? Em algumas situações, teve situações do Ian, que é o mais velho, ele perguntava, por que a mamãe tá careca aqui? Ah, papai também tá careca. Por quê? Ah, a mamãe tava fazendo um tratamento e tal, mas não entendia muito. E aí, dessa vez, ele já compreendia um pouco mais, né? Então, eu cortei o cabelo. Eu tava daí, como tinha passado 5 anos e 3 meses, eu já estava com o cabelo comprido de novo. No meio de pandemia, cortei Chanel pra fazer a doação, então tava o cabelo mais curto. E aí, quando eu fiz a químio, que ia cair novamente, cortei curtinho novamente. E aí, no dia de raspar, a gente foi todo mundo lá pra barbearia. A gente pegou um domingo, eu... Os 4. E aí, foi assim. Daí, o Alessandro sentou no chão. Eu até nem imaginei que ele fosse raspar o cabelo de novo, né?
Porque a gente ia pegar inverno de novo. E inverno, né? Eu falei assim... E daí o Alessandro sentou, pegou a maquininha e deu na mão do Ian. Falou, filho, é assim que faz. E passou na cabeça. Eu falei, mãe, não raspa a sua cabeça, é muito frio. Aí ele falou, não, vou raspar. E aí o Ian e o Gael queriam raspar também. E daí eu não deixei, porque eu falei, gente, é muito frio. Eu falei, não precisa e tal, né? E eles achando que era uma festa. Raspar o cabelo era uma festa. Daí o Alessandro raspou meu cabelo e tal. E eu sempre... teve algumas situações, assim, do Ian perguntar, mamãe, por que seu cabelo não cresce? E eu falar pra ele, eu falei, filha, a mamãe tá fazendo um tratamento, depois que a mamãe terminar o tratamento, vai crescer novamente e tal, né? E quando eu cheguei em casa com os drenos, né? A mamãe foi no médico e tal, né? A mamãe tirou a mama e tal, né? E aí ele perguntou pra mim, né? Gael também perguntou, eles têm 4 anos e eles têm... Entendimento já, né? Totalmente, Mamãe, por que tirou o peito? Porque o peito da mamãe tava doente e tal, daí a mamãe teve que tirar, mas tá tudo bem e tal, né? Entendi. E aí, às vezes, quando ele vê o Alessandro, ele fala assim, mamãe... o papai também não tem peito. Né? E eu falo, não, o papai também não tem. E aí ele... Agora eles presenciam, tipo, a minha irmã amamentando. O Ian perguntou pra mim, mamãe, eu mamei no seu peito? Que ele não lembra. Mamou. Aí eu pego as fotos, vou lá e mostro. Aqui você mamando no peito da mamãe. Aí mostro pro Gael, você mamando no peito da mamãe. Então, e eles compreenderam. E hoje eles sabem, mamãe não tem o peito e o cabelo da mamãe começou a crescer. Esses dias o Gael pegou no cabelo e falou assim, tá bonito, hein? Tá bonito, hein? E eu falo assim, tá uma franjona já, hein? Que lindo. Eu acho que eles, assim, eles sabem que era por conta de um tratamento, né? Mas eles têm a inocência também ali da criança, que não tem a noção dessa... Exatamente, não tem... dessa dor que tem por trás de tudo isso, exatamente, né? Não sabe, vamos se dizer assim, a gravidade que tem, né? E sobre passar os desertos, né? Então, no meio de uma pandemia, Covid... Aí eu peguei Covid antes de começar as quimioterapias. Então, assim, chegou a pandemia, chegou Covid... Chegou um de novo. Cirurgia... Né? Então, eu fiz a cirurgia em março, aí chegou Covid, chegou pandemia, eu fiz a mastectomia, aí eu fui pra quimioterapia, né? Mas... Você finalizou tudo faz quanto tempo agora? Em outubro. Um ano, então? Um ano, exatamente. Outubro agora vai fazer 1 ano que eu finalizei. E é isso, né? Então, assim, e agora terminei o tratamento e a gente segue com os exames, né? Acompanhamento e vida que segue. E a gente tem que entender que é isso, que... A gente... É inevitável, você sempre vai ter os desertos. Mas a maneira como você passa pelo deserto é que vai fazer toda a diferença. Todos temos os desertos, não adianta. As dificuldades. Tem gente que vai passar o deserto com pai, com mãe, com filho, com problema de saúde, com maternidade, com problema com amigos, com problema financeiro. Todo mundo passa por deserto. Todo mundo tem problema. Todo deserto antecede um milagre. Exato. E a maneira como você passa por esse deserto é que faz total diferença. Em tudo dai graças. E eu fiz isso. Em todas as químios. Eu olhava aquela químio caindo e eu agradecia a Jesus, obrigado pelo acesso à saúde. Jesus, obrigado pelo meu plano de saúde. Jesus, obrigado por ter tido um diagnóstico precoce. Jesus, obrigada por ter a opção de retirar as 2 mamas que possa me prevenir um pouco mais. Em tudo, dai graças. E entender que tudo que acontece, tudo, exatamente tudo que acontece, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que seja uma coisa difícil, acontece uma situação, eu carrego essa frase comigo. Tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi fácil. Não é fácil você ter que fazer uma cirurgia, você ter que retirar as mamas. Mas eu entendo que tudo isso coopera para o meu próprio bem. Então eu vou dar graças. Eu vou dar graças diante disso.
Às vezes acontece uma situação e você pensa, ai meu Deus, por que comigo? Não. Graças a Deus que foi comigo. E quando você começa a entender algumas situações, até tem gente que fala assim, você é doida isso que você tá falando? Não, não sou doida. Mas em certos momentos, eu não gostaria de ter tido câncer. Mas eu agradeço, até por ter tido câncer. Porque eu cresci muito, eu evolui muito. E eu sei que isso também me fez bem, como pessoa. Então, em tudo, dai graças. Tudo existe um Propósito. Um propósito. Exatamente. Tudo existe um propósito. Bom, pra gente finalizar, que eu não tenho mais nada pra falar depois disso. Que foi realmente uma história de comercial de margarina. Eu quero finalizar nosso último episódio do podcast da primeira temporada do podcast do Por Minhas Mamas com um quiz final que a gente fez para todas as convidadas e eu vou fazer para você também. Depois eu quero falar algumas coisas e deixar você falar a sua mensagem final também. Então, ai, quase quebrei minha mão. É um pergunta e resposta rápida, tá? Pode ser palavra ou frase para você responder pra gente. Um medo. De não ter acesso à saúde. O que o câncer significa pra você? Renascimento. Sua carreira. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vou incluir um extra para o nosso último episódio para você, antes da última. Maternidade. O maior de todos os milagres. Seu maior sonho. Eu acho que fazer com que as mulheres compreendam que é mais sobre o que somos por dentro do que o que temos por fora. Perfeito. Quero que você deixe sua mensagem final, depois eu deixo a minha, pra gente acabar a nossa primeira temporada. Entender que tudo que acontece na vida existe um sentido. Não existem coincidências. Existem propósitos. Fazer valer a pena cada situação e entender que ela é uma peça do quebra-cabeça, que no final vai fazer total sentido. Eu acho que quando a gente se entrega em cada situação, tentar passar cada situação com leveza, por mais difícil que ela seja, entender que ela é só uma peça do quebra-cabeça. Confiando em Deus, faz tudo ser mais leve. Obrigada por dividir com a gente a sua história linda. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que, fazendo uma finalização dessa primeira temporada do nosso podcast, desse projeto que agora, quando quem estiver ouvindo esse episódio vai estar já com 2 meses de podcast no ar, mas eu acho que eu queria deixar aqui o sentimento que eu tenho nesse fim de semana de gravação dessa temporada toda, que histórias transformam vidas. Sim. Pertencer, se sentir pertencente, poder se amparar na história do outro, certamente é um caminho de cura, é um pedacinho de cura. Ouvir sua história e ouvir a história de tantas mulheres que passaram aqui nesse fim de semana, todas de uma forma nos tocaram, todas de uma forma nos ensinaram algo. E eu tenho certeza que essas histórias todas vão ser bênção, vão ser caminho de toque de Deus, da forma como cada um entende Deus, mas da forma como eu entendo Deus. Eu tenho certeza que esse espaço vai ser um espaço também de muita cura,
espiritual, certeza. de muito conforto, de muito acalento, da forma como cada pessoa entende isso, mas forma como eu entendo, eu tenho certeza absoluta que vai ser isso. Eu quero te dizer uma coisa. Que quando uma pessoa te escuta, como você está escutando todas nós, sem se preocupar com os diplomas que possuímos, ou com conta bancária, ou o que temos, certamente essa é a maior virtude de um ser humano. Escutar o outro simplesmente pela experiência que tem para contar. Obrigado por tudo. Obrigada por estar aqui. Obrigada para todo mundo que ouviu tanta história sobre vida. Ouviu a gente falar sobre vida. É isso que esse espaço de podcast foi nessa primeira temporada e eu espero que a gente tenha as próximas pra gente trazer muito mais sobre isso. Com certeza. Obrigada aos apoios dessa primeira temporada, aos parceiros que nos apoiaram, a equipe toda que está por trás das câmeras, que moram no nosso coração. E até a próxima temporada do nosso podcast de vida.